Olá, meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo da nossa segunda parte sobre o tabernáculo. Hoje iremos falar sobre os utensílios do tabernáculo. Vamos lá? Então a gente viu ontem sobre o tabernáculo, o detalhe do tabernáculo. Se você não viu esse vídeo, clica aqui em cima, assista esse vídeo e agora vamos falar sobre os utensílios do tabernáculo. Então, os utensílios do tabernáculo, o primeiro que a gente vai estudar, de acordo também com aquela ordem que a gente viu na semana passada, é o altar do holocausto, que é esse que você está vendo na imagem à sua direita. Como eu falei na semana passada, era o primeiro utensílio que se via ao entrar no pátio do tabernáculo, era o local em que eram queimados os sacrifícios dos animais que eram trazidos ali para os sacerdotes e o sumo sacerdote. Media ali cerca de 2,25 metros, né, de cada lado e 1,35 metros de altura. Era oco, feito de madeira, revestida de bronze, com uma grelha dentro, a meia distância a partir do fundo. A lenha era colocada em cima da grelha e os animais em cima da lenha. Na área oca, embaixo da grelha, as cinzas e os outros restos iam se acumulando, e esse espaço também dava acesso ao oxigênio que entrava por baixo e mantinha aceso o fogo. O fogo no altar devia queimar de dia e de noite. Então, a simbologia do altar do holocausto era exatamente colocar o animal para ele ser sacrificado, e esse fogo ele deveria queimar de dia e de noite, representando que a presença de Deus estava ali de dia e de noite. E o animal, ao ser queimado ali, representava ali o sacrifício por toda a nação, então para uma pessoa específica, ou então para o sumo sacerdote ou para o sacerdote, para simbolizar o perdão de pecados daquelas pessoas. Então, o primeiro utensílio era exatamente para isso que servia. Vamos para o segundo, a pia ou bacia de bronze. Como também falei na semana passada, o segundo utensílio do pátio mais próximo da tenda. Era uma grande bacia de bronze destinada às lavagens. Arão e todos os sacerdotes eram obrigados a lavar as mãos na água antes de levar um sacrifício ao altar e antes de entrar na tenda. Ela simbolizava a purificação dos pecados. Alguns irão dizer que prefigura o batismo cristão e representava também a necessidade de as pessoas serem purificadas antes de se aproximarem do Senhor. Então ali o sacerdote lavava ali, como a gente pode ver nessa imagem, ele se lavava as mãos e lembra-se que naquele contexto judaico, no contexto daquela época, assim como a gente vê ali muitas vezes no Novo Testamento, o próprio Jesus falando, se você lavou a sua mão e os seus pés, você está limpo, você está purificado. Ou seja, a pessoa não se banhava por completo da forma que a gente toma banho hoje. Mas ela lavava as mãos e os pés ali, que simbolizava ali que estava sendo purificado, estava se tornando ali uma pessoa limpa e poderia ali ter acesso à presença do Senhor. O terceiro utensílio é a mesa dos pães da proposição ou da propiciação. Havia uma mesa de 70 centímetros de altura e 45 centímetros de largura e 90 centímetros de comprimento. É mais ou menos hoje parecido com uma mesa de centro um pouquinho mais alta. O propósito dessa mesa era colocar os 12 pães feitos de flor de farinha. Eles eram colocados lá em duas fileiras de 6, cada pão representava uma das tribos de Israel. Eram substituídos todas as semanas. Representava a gratidão de Israel pelas provisões dadas por Deus, principalmente as provisões dadas por Deus no deserto com o maná. O quarto utensílio é o altar do incenso, que era o altar do incenso era pequeno, nem sequer chegava a 1 metro de altura e com 50 centímetros de cada lado. Nesse altar queimava-se incenso de manhã e de tarde. Sua fumaça que subia ao céu simbolizava a oração diária e regular. Então, como eu falei também na semana passada, o altar não servia não apenas para simbolizar a oração, mas para encher ali o templo, ali o tabernáculo de fumaça para quando a presença de Deus descesse ali no Santo dos Santos, as pessoas que estivessem ali, os seres humanos que estivessem ali, não pudessem ver a glória de Deus de maneira clara, para que eles não pudessem ser cegos e também não fossem mortos. Então, simbolizava ali não só essa proteção ali da glória de Deus, mas também uma espécie ali de oração. O candelabro de ouro, ou a menorá, como fala os judeus,
era formado por 7 hastes, né? E tinha a função de iluminar o santo lugar para que os sacerdotes pudessem cumprir as liturgias dentro do tabernáculo. Provavelmente as coberturas deixavam entrar alguma luz, visto que as lâmpadas do candelabro deviam ser acesas ao entardecer e mantidas acesas desde então até o amanhecer. Era feito de ouro puro, com 1,5 metro de altura, mais 1 metro de largura na parte de cima. O formato desse candelabro, com suas 7 lâmpadas, é ainda hoje um símbolo comum no judaísmo. A lâmpada era a lâmpada acesa simbolizava a palavra de Deus ou a orientação divina. E como ela devia estar acesa ali durante 7 dias da semana, por isso 7 hastes, né, ela simbolizava ali a presença de Deus, a palavra de Deus, a orientação que Deus daria ali para os seus sacerdotes, para os seus filhos. O próximo utensílio, né, que é o último, que é dentro do Santo dos Santos, é a Arca da Aliança. Tratava-se de uma caixa feita de madeira de acácia, recoberta de ouro puro, media 1,1 metro de comprimento por 70 centímetros de largura e de altura. A tampa da arca, feita de ouro maciço, era chamada de tampa da expiação ou propiciatório. Em cada extremidade da tampa havia um querubim feito de uma só peça com a tampa. Os querubins ficavam um de frente ao outro, como a gente pode ver aí na imagem, com as asas estendidas, olhando os dois para a tampa. Dentro da arca havia 4 elementos: as 2 tábuas da lei, uma vasilha com maná e o varão, né, a vara de Arão que floresceu. Serviam de lembrança contínua do que mais importava: a aliança entre Deus e o seu povo, as 2 tábuas, suas graciosas provisões, né, que era o maná, e a sua provisão de um meio de acesso a ele mediante o sacerdócio, a vara. Ou seja, a tábua, as 2 tábuas que representavam essa aliança com Deus, com o povo dele, as provisões ali que era o maná, e também a vara de Arão, que era o sacerdócio, que Deus tinha levantado através ali de Arão. E é interessante que quando o sumo sacerdote, como eu falei também na semana passada, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos somente um dia, né, que era o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, ele pegava aquele sangue que foi derramado lá no altar do holocausto, né, e ele jogava, ele aspergia o sangue em cima dessa tampa no meio ali dos querubins. Ou seja, quando ele pegava aquele sangue que foi derramado de um novilho e ele jogava ali no altar, que era no altar, não, na arca, em cima da tampa do propiciatório, da tampa da expiação, era simbolizava que aquele sangue que foi derramado estava sendo colocado ali no propiciatório, quer dizer que o sangue do povo, né, os pecados do povo estavam sendo perdoados mediante esse ritual ali que eles faziam. Quando Jesus ele bradou, ele deu o último suspiro na cruz, é justamente esse véu que separa o santo do lugar para o santo dos santos, ele é rasgado justamente para mostrar para o povo que esse ritual não precisava ser feito mais. Nós poderemos chegar diante de Deus pedindo perdão por nossos pecados serão perdoados mediante o sacrifício de Cristo, e não mediante mais rituais por sumo sacerdote ou por sacerdotes. E o último que eu quero trazer aqui para você, o último utensílio, era as vestes sacerdotais. A veste do sumo sacerdote era uma túnica azul com sininhos na bainha, conforme a gente pode ver aí nessa imagem, nessa primeira imagem aí dessas vestes sacerdotais, que a gente vê a primeira mais colorida e a segunda mais numa cor só, que é a cor branca. O colete sacerdotal consistia em 2 peças nos ombros, 2 peças presas nos ombros, caindo uma na frente e outra nas costas, tendo uma pedra de ônix sobre cada ombro. Aí, se você aumentar um pouco mais, se você maximizar aí a tela do YouTube, você vai conseguir ver melhor isso que eu estou falando, né? E essas pedras, né, eram também chamadas ali também de Urim e Tumim, né, que ficavam ali presas ali no peitoral. Era feito de ouro azul, roxo, vermelho e de fino linho branco. O peitoral tinha uns 25 centímetros de cada lado, era feito em camada dupla, aberto na parte superior, preso com correntes de ouro ao colete sacerdotal. Era adornado com 12 pedras preciosas, cada qual com o nome de uma tribo. Continha o urim e o tumim utilizados para descobrir a vontade de Deus. Então, aqui focando mais na veste do sumo sacerdote, porque a veste do sacerdote é uma veste mais limpa, que não tem tantos detalhes
quanto as vestes do sumo sacerdote. Então essas são as vestes, se você jogar também no Google, vestes sacerdotais, também vai achar várias imagens que você consegue ler, que você consegue ver os detalhes aí da roupa do sumo sacerdote, e era isso que eu queria trazer para vocês, tanto os detalhes dos utensílios do templo, também como os detalhes das vestes sacerdotais. E aí a gente finaliza a nossa parte do tabernáculo e a gente retorna para o nosso estudo do Pentateuco, finalizando aí agora, vamos aí para as últimas semanas para finalizar os estudos do Pentateuco. Te aguardo na próxima semana. Se ficou alguma dúvida, deixe os comentários aí no nosso canal, ou então pode nos chamar também nas nossas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe um like e também te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Deus abençoe.